Bom, agora eu vou apresentar aqui para você a atuação e o funcionamento do SOTAI exatamente em toda a parte fisiológica, neuromuscular, como o SOTAI atua no sistema nervoso autônomo. Nós devemos entender que algumas funções do nosso corpo acontecem quase que no automático, como, por exemplo, os movimentos peristálticos do intestino, o pulmão, né, que se expande e contrai junto da respiração. O próprio batimento cardíaco acontece exatamente de forma involuntária, sem que você tenha que ter o controle ali. Imagina como seria se nós tivéssemos que o tempo inteiro fazer o nosso coração bater ou também fazer com que os pulmões se expandissem e contraíssem, ou que a circulação do sangue pudesse percorrer todo o nosso corpo. Então, o corpo humano é perfeito. Nós teremos movimentos involuntários, o próprio peristaltismo também dos intestinos, e movimentos voluntários e conscientes. Toda a base do trabalho do SOTAI é feito com os movimentos conscientes, onde você vai mover, estirar, alongar, né, estender determinadas cadeias musculares, e isso vai produzir de uma forma específica, uma ação que vai atuar, inclusive, sobre essa parte do corpo, onde os movimentos também são involuntários. Agora eu vou apresentar toda essa ideia mais ocidental de funcionamento do SOTAI sobre todo o sistema fisiológico do nosso corpo. Vamos começar, então, pela parte dos reflexos medulares. São respostas involuntárias rápidas diante das mudanças do meio, que assim ajudam a restabelecer, especialmente a homeostase ou o equilíbrio corporal de uma maneira geral. Ou seja, nós precisamos desse equilíbrio para que o nosso corpo possa funcionar de forma adequada. Uma das mais importantes funções é a função da medula espinhal, e ela é o centro de todos os reflexos medulares. Nós temos dois tipos de reflexos medulares, que eu vou explicar agora. Os reflexos autônomos, ou também conhecidos por viscerais, e também os reflexos somáticos, o qual eu vou apresentar cada um deles agora para você. Os reflexos autônomos são reflexos de que não temos consciência, como eu falei, movimentos inconscientes feitos pelo nosso corpo. São as respostas das glândulas, do músculo cardíaco e do músculo liso, que controlam outras funções, como a micção, movimento peristáltico dos intestinos e, inclusive, a frequência cardíaca. Já os reflexos somáticos são importantes pelos seguintes aspectos. E a via de comunicação entre a medula espinhal e grande parte do organismo é formada pelos nervos raquidianos, que se unem à medula por segmentos, mediante as raízes posteriores ou dorsais sensitivas e as anteriores ou ventrais, chamadas motoras. Uma das características do SOTAI atue trazendo essas informações e essas informações percorrendo e circulando para todo o corpo, é fundamental dois movimentos importantes. Esses movimentos são a base do SOTAI, que é exatamente um alongamento, um estiramento, aonde determinada cadeia muscular produz uma contração através do exercício. Essa contração, esse estiramento, deve ocorrer com somente 3 segundos de execução e, logo após os 3 segundos de execução do movimento, é necessário que se haja um relaxamento abrupto. Eu vou explicar depois como deve ser feito, porque muitas pessoas confundem e acham que esse movimento precisa voltar para o início. E não é necessário, é somente um movimento de relaxamento abrupto, quase como um mamulengo, onde o corpo, em vez de continuar executando o movimento, ele perde a força e a articulação ou os membros que estão realizando esse movimento simplesmente relaxam. E isso deve acontecer exatamente por algumas questões específicas
em que se movimenta todo o organismo. Isso se dá através, né, dos reflexos que são empregados pelo Sotai, pois buscamos provocar esse estiramento seletivo de determinado músculo e a contração simultânea de seus antagonistas para produzir uma resposta dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos, facilitando a sincronização articular e muscular. Devemos levar em conta que o período de descanso é muito importante para que os exercícios do Sotai sejam efetivos. É neste período que se enviam as ordens do cérebro até os músculos e articulações, restabelecendo assim a homeostase ou o equilíbrio do corpo. A velocidade das sinapses não é tão rápida quanto pensamos, e se considerarmos que produzem vários arcos reflexos e diferentes níveis espinhais, o motivo pelo qual se dá um prazo de 15 a 20 segundos entre um exercício e o outro da mesma série. Então, o grande segredo para se ter resultado com o Sotai é combinar o estiramento, o alongamento, a contração, levando ela ao ápice, ao máximo, e um súbito relaxamento. E após esse relaxamento, um espaçamento de 15 a 20 segundos até realizar o mesmo movimento novamente. Esse é o grande segredo do Sotai. E eu vou apresentar os vários exercícios do Sotai e como você vai executar o passo a passo para tratar os vários distúrbios que eu já mencionei aqui.